Vamos devagarinho, né? Falar sobre progresso, eu acho que é uma temática interessante. A gente se acostuma, né, dentro da casa espírita, o tempo todo falando progresso, 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 temos que progredir, a nossa missão é progredir. A gente usa com uma frequência enorme a ideia do evoluir. E em determinado momento, quando eu estava me preparando para esse estudo, eu me lembrei de um fato muito interessante quando nós estávamos falando sobre progresso para uma turma de evangelização de crianças de 6 a 8 anos de idade. E a gente falando da necessidade do espírito evoluir, que a gente encarna para evoluir, porque a gente nasce na família com o objetivo de evoluir, e o menininho insistia em perguntar: evoluir para quê, tio? E a gente o tempo todo trazendo os conceitos, não, para se tornar feliz, para ser um espírito melhor, para ficar mais fácil a vida, para ter um maior controle, um maior entendimento de si mesmo, e tentando tudo que a gente falava, né? Tentando ser o mais simples possível. Ele: evoluir para quê, tio? Evoluir para quê, tio? Aí chegou uma hora que a gente falou: não, peraí, deve ter algum entendimento equivocado aí. Me dá um exemplo. Aí ele falou: não, porque aí eu não me lembro qual era o bicho lá, um Pokémon lá da vida, lá do desenho animado, que ele falou, que ele assistia. Ele dizia assim: depois de ele lutar e treinar muito, ele evolui para um outro Pokémon mais poderoso, com poderes especiais. Então, na realidade, ele estava querendo saber, né, o para quê, no sentido de em que nós nos tornamos. E desde esse dia eu comecei muito a refletir sobre essa questão, né? A gente fala muito de progresso e às vezes a gente mistura um monte de coisas. E esse pensamento ele veio à minha mente novamente quando eu estava relendo algumas anotações antigas e me passou pela mão um texto do Humberto Roden, quando ele faz um conto sobre a perspectiva do progresso da humanidade quando o Cristo retorna. E é muito interessante porque ele situa em um ano assim, bastante avançado, onde a ciência, as tecnologias já estavam amplamente difundidas, onde havia basicamente um único grupamento de governo no planeta Terra. E quando Cristo chega ali naquele espaço, ele percebe que, na realidade, apesar de todo aquele progresso, de todo aquele desenvolvimento óbvio de controle das forças da natureza, de apaziguamento das tensões naturais do planeta, de construções belíssimas em termos de obras humanas, até mesmo em questões legais, de organização da sociedade, mas era uma sociedade extremamente egoísta, com pouca tolerância ao outro e uma necessidade muito grande de controle. E em meio àquilo, quando aqueles homens reconhecem que aquele seria Jesus, começa um burburinho e Jesus vai embora antes que fosse crucificado novamente, porque esse era o destino. Ele retorna dali há algum tempo. E o Humberto Roden faz a reflexão, né, porque os mansos herdarão a terra. E ele retorna para uma terra absolutamente devastada. Todo aquele cenário de orgulho, de egoísmo, haviam levado aquele grupamento, né, os terráqueos, aquela população, a destruírem-se em uma guerra absurdamente gigante, onde todos os grandes marcos da sociedade, da civilização naquela época, perderam-se. O homem praticamente havia voltado à Idade da Pedra, quase sem tecnologias, quase sem grandes possibilidades de intervenção no planeta. Mas o Cristo, naquele momento, foi bem recebido, como um irmão. E aí Roden termina esse conto fazendo exatamente essa reflexão, né? E ela é muito útil para a gente, porque afinal de contas, de que progresso nós estamos falando? O homem encarnado pode recuar em sua marcha do progresso? É a nossa pergunta de hoje, né? Será que a gente pode dar passos atrás? Será que esse conto de Humberto Roden realmente é uma afirmativa ou seria uma exemplificação de
que é possível sim que nós demos passos atrás em nosso progresso, em nosso desenvolvimento? Será que nós conseguimos em algum momento, enquanto seres encarnados que estamos, voltar aos passos, trilhar os passos no sentido contrário para chegarmos aos estágios de civilização anteriores aos nossos? E aí talvez a grande pergunta seja o que nós entendemos por progresso. Será que nós estamos falando de progresso em relação ao sentido de humanidade, de relações, onde nos apoiamos mutuamente, onde aprendemos a respeitar as diferenças, as deficiências? Será que nós estamos falando de um cenário meramente biológico, dentro de uma linha até mesmo muito difundida, né, a partir da época de Kardec, com os estudos de Darwin, e afirmados pelo próprio Kardec, através de suas pesquisas junto aos espíritos, em que o nosso organismo vem se desenvolvendo, respondendo à ampliação de nossas capacidades de intervenção no planeta? Será que nós estamos falando de intervenções no planeta onde conseguimos construir edifícios, edificações cada vez maiores, com cada vez mais tecnologias, nos trazendo cada vez mais conforto, ampliando cada vez mais as nossas possibilidades de vida na matéria? Será que nós estamos falando da possibilidade de, apesar de sermos diferentes, de oferecermos àquele que pouco tem um pouco mais daquilo que nós temos, de dedicarmos o nosso tempo, o nosso conhecimento? Será que nós estamos falando de uma capacidade onde todos nós somos tratados de forma igual, dando valores aos sentimentos? Que progresso é esse? Essa talvez seja a principal pergunta para nós. E talvez seja o principal ponto de conflito entre os nossos entendimentos e o que a sociedade, de um modo geral, pensa em termos de progresso. Eu peguei algumas falas importantes de pessoas não espíritas, mas que eu acho bastante contundentes para a gente pensar. Ludwig von Mises, ele fala sobre o progresso como sendo aquilo não previsto pelas regras e regulamentos. Ou seja, nós regulamentamos, nós organizamos, nós constituímos regras de procedimento para que possamos regular a nossa vida em sociedade. E o progresso, segundo o olhar dele, é algo que está além disso, que em alguns momentos até subverte esses regulamentos, essas regras, surgindo como inovações que carecem, que necessitam de novos regulamentos, de novas regras. Será que é desse progresso que a gente está falando? Será que nós estamos quebrando regras, estamos quebrando regulamentos à medida que nós nos desenvolvemos? E de que regras e de que regulamentos nós estamos colocando? Essa reflexão é importante, e aí a gente faz um contraponto lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo, quando nos é dito, né, nos é trazido, Kardec nos traz a fala de Jesus em que ele não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. E aí a gente começa a perceber que nesse dar cumprimento, torna-se necessário retirar tudo aquilo que são construções humanas que não nos servem mais, abrindo espaço para que possamos viver e nos percebermos como seres com algo diferente, mas assim mesmo, irmãos. É necessário que nós estejamos atentos às regras áureas que são colocadas lá na base, nas nossas consciências, as leis de Deus. É necessário sim que nós investamos tempo e recursos para melhor compreendê-las, para colocarmos em prática, para vivenciá-las de uma forma mais ampla. Mas é necessário retirar exatamente essas regras e regulamentos. Eu fico pensando, quando a gente olha, né, por exemplo, os ensinamentos que estão contidos na lei mosaica, ou até mesmo os ensinamentos que foram organizados e catalogados e que servem como referência até hoje para
nas discussões religiosas em diversos credos, em que, por exemplo, mulheres adultas são apedrejadas. E aí outro dia uma amiga estava perguntando, tá bom, mas e o homem adúltero é feito o que com ele? E aí a resposta natural, olha, é ele que porta a pedra, lógico. Fazendo uma referência para a gente refletir, né, em contraponto à postura do Cristo. Na hora em que lhe é apresentada uma mulher adúltera, na hora em que todos aqueles homens judeus desejam exercer, executar as regras e os regulamentos vigentes, apedrejando-na, e é colocado na mão daquele homem o destino daquela mulher. E ele, como judeu, poderia perfeitamente dar cumprimento a estas regras, aquelas regras. E na realidade ele diz o seguinte, ok, sigam a regra, mas é necessário percebermos que apenas aqueles que estão livres de pecados, apenas aqueles que estão puros em seu coração, apenas aqueles que não são adúlteros, é que têm o direito de exercer esta punição. Atire a primeira pedra, aquele que estiver livre de pecados. E um a um, aqueles homens vão se retirando daquele cenário. E o único, em verdade, que poderia se posicionar e apedrejar aquela mulher era Jesus. Lhe pergunta, onde estão aqueles que te condenavam? E a mulher responde, se foram. E ele diz, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Dando talvez um dos grandes ensinamentos, mostrando uma perspectiva diferente, talvez sugerindo uma possibilidade de progresso nas relações sociais entre homens e mulheres, uma possibilidade de olhar diferente e exigindo uma modificação de regras e regulamentos. Oscar Wilde nos diz, insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. Então, nesse processo de progresso, uma outra característica importante para nós é percebermos que só progredimos porque somos seres insatisfeitos. E este olhar é muito importante. O Cristo ganhou espaço no seu grupamento, na época em que esteve conosco, exatamente porque centenas, talvez milhares de pessoas estivessem insatisfeitas com o andamento de suas vidas, estivessem insatisfeitos com as respostas que Deus lhes dava. Talvez aquelas pessoas estivessem insatisfeitas com os próprios códigos e regulamentos de suas religiões. E encontraram naquele homem progressista que dava uma nova leitura àqueles ensinamentos. Um consolo, uma nova forma de ver. Esse é o primeiro passo. E aqui também tem uma outra questão implícita bastante interessante. O fato de que, ao estarmos insatisfeitos, reconhecemos também a possibilidade de mudança. Porque não adianta, nós não criamos essa insatisfação simplesmente porque estamos sofrendo. Nós sofremos exatamente porque reconhecemos o cenário que nos encontramos. E a possibilidade daquilo que podemos vivenciar, uma discrepância, um abismo que pode ser vencido de acordo com os nossos esforços. E aí nós nos atiramos para movimentar essas mudanças necessárias. George Bernard Shaw nos diz, o homem razoável adapta-se ao mundo. O homem não razoável persiste em tentar adaptar o mundo a ele próprio. Eu concordo com o Shaw até aqui. O segmento desta frase, ele diz, por isso precisamos de muitos homens não razoáveis, porque são eles que movem o progresso. Eu acho que não são apenas eles. Se nós somos razoáveis e nos adaptamos ao mundo, nós estamos constantemente nos adaptando. Porque o mundo também não é um cenário estanque e a todo momento está nos provocando a novas adaptações. A todo momento temos catástrofes, a todo momento temos novas doenças, a todo momento tem um vizinho batendo na nossa porta, querendo alguma coisa. A todo momento somos defrontados com novos cenários que nos obrigam à adaptação.
Mas há também aqueles que ele coloca como os não razoáveis, que persistem em tentar mudar o mundo. Vamos controlar o mundo, vamos reduzir as potências naturais que provocam os grandes cataclismos, vamos controlar as chuvas, vamos controlar o clima, vamos criar novas espécies, vamos gerar novos alimentos. Todas ações de homens não razoáveis que não ficaram satisfeitos com o simples fato de que a natureza é o que é e começam a empenhar-se no sentido de modificar aquele ambiente onde se encontra. Até aqui tranquilo? Todos bem? Estão todos tão silenciosos que às vezes a gente fica um pouco preocupado, né? É o sono das 20 horas da quarta-feira, metade da semana. Podem interferir, podem discordar, fiquem à vontade. Identificamos-nos então no ponto A e sonhamos com a possibilidade de chegarmos a um ponto B. Ou somos empurrados para ele. Ou nos movimentamos ou somos extintos. Ou lutamos contra as doenças ou morremos destas doenças. Ou contornamos as agruras que o ambiente de um terremoto, de um maremoto trazem, ou seremos extintos. Essa trajetória, então, é colocada como progresso. Mas reparem que até aqui a gente vem olhando muito para o progresso do ponto de vista material, transformação do ambiente em que nos encontramos. E estamos olhando de uma forma coletiva. Theodore Roosevelt nos diz: convém a cada homem lembrar que o trabalho do crítico é de importância secundária e que, no final, o progresso é realizado pelo homem que faz as coisas. Ou seja, avaliarmos e criticarmos as coisas é importante sim, mas tem uma importância secundária em relação àquele que está ali no front, movimentando, fazendo, com a mão na massa, como a gente costuma dizer. E aí ele começa a trazer, então, essa perspectiva da ação coletiva para o olhar individual. Então quer dizer que a transformação do meu ambiente, do meu entorno, está diretamente relacionada com o meu posicionamento, com o que eu estou fazendo, com as ações, com os sentimentos, com os pensamentos que eu estou colocando no mundo através da minha energia, através da minha insatisfação ou da minha acomodação. O futuro tem vários nomes, nos diz Victor Hugo. Para os fracos e covardes, chama-se impossível. Esses são os acomodados. Vão se adaptando. Para os comodistas, o inútil. Qual o sentido, né? Estar me movimentando, estar fazendo tudo isso. Esse futuro não tem lógica, não existe nada depois disso aqui, eu vou viver o aqui e o agora. Dá menos trabalho. Para os cansadores e os valentes, chama-se ideal. Eu gosto muito dessa citação, porque para nós espíritas, a gente está falando de valentia e de ideal. Outro dia estávamos discutindo sobre a questão da representatividade dos espíritas em termos da sociedade brasileira. Dizem por aí que são mais ou menos 3% da população. Vocês concordam com esse dado que o IBGE coloca? Pois é, eu, por exemplo, não conto como dessa estatística. Eu não vejo o espiritismo como religião, então quando me perguntam qual a sua religião, eu digo, não tenho. Não entro na estatística dos espíritas, é um direito que me compete. E há pessoas que não são espíritas, mas que professam-se como espíritas. Entram nesse rol todos os espiritualistas. E aí nessa brincadeira, estava eu discutindo com um amigo que possivelmente os espíritas, né, ou melhor, né, distorcendo um pouco as ideias, mas assim, os kardecistas, ou seja, aqueles que seguem o espiritismo conforme proposto por Allan Kardec, são uma minoria. Nós somos muito poucos. E viver pensando em progresso, viver pensando em espiritualidade, viver pautando as nossas ações, considerando o nosso futuro espiritual, é, de certa forma, viver de ideal.
é, de certa forma, idealizarmos um futuro que nós temos algumas pistas, nós temos algumas informações, mas que nós ainda não temos a concretude para compreendermos plenamente. Afinal de contas, o que será ser um espírito feliz? Vocês já se fizeram essa pergunta? Eu, às vezes, tenho dificuldade de me responder o que é um espírito. Quanto mais um espírito feliz. E é difícil a gente pensar nisso. Nós ainda nos significamos a partir das impressões que deixamos na matéria. Como trajamos, as medidas de nosso corpo, a idade, nossas rugas, nossas marcas, nosso jeito de pensar, a resposta que a sociedade nos dá de acordo com o que temos nos apresentado. Nós temos dificuldade de nos pensarmos como quem fomos na encarnação anterior. Vocês já tentaram fazer esse exercício? Que terei sido eu nas encarnações passadas? Você não quer nem saber? Pois é, eu também não. Mas esse exercício é importante. Não saber assim, eu fui aquele mendigo que ficava na porta lá da rainha não sei o quê. Sim, porque todo mundo quer ser nobre, ninguém quer ser mendigo, né? Mas talvez seja importante nós termos uma ideia da construção que nós fizemos na encarnação anterior, através dos nossos sentimentos, dos nossos padrões de pensamento, da forma como nós reagimos em determinadas situações na sociedade. Esses posicionamentos nos dão uma pista. A recorrência de algumas situações. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que, ao longo de 40 anos de idade, foi assaltada 37 vezes. Eu fiquei pensando assim, cara, isso dá uma média bacana, né? Mais de uma vez por ano. Se considerar que, sei lá, até os 10 anos de idade essa pessoa não deve ter sido assaltada, né? É uma estatística impressionante. Aí eu pego a minha, eu só fui assaltado 4 em 40 anos. Qual será a diferença? Temos mais ou menos o mesmo patamar de vida social, circulamos mais ou menos pelos mesmos lugares, conhecemos mais ou menos as mesmas pessoas, temos mais ou menos a mesma formação. Então, se a gente fosse pensar no cenário de distribuição dos eventos, possivelmente ela deveria ter sido assaltada menos vezes e eu mais vezes. Onde será que está a diferença? Está nessa necessidade que nós trazemos, nesse conjunto de coisas que construímos nas encarnações anteriores e muito nesta também, né? E aí, a partir daí, como serei eu, espírito imortal, daqui a 150 anos, quando desencarnar? Melhor, daqui a 110, 40, 80, até 150. Como serei eu, espírito, ao desencarnar? Um século depois do desencarne. Já pensaram sobre isso? Alguém aqui planeja a vida espiritual? Quem planeja a vida espiritual? Levanta a mão. Eu não planejo. Poucas pessoas. Outro dia, estava conversando com a Iole de Freitas, diretora doutrinária, diretora mediúnica do Centro da Casa Espírita Maria de Nazaré, que tem o núcleo Rita de Cássia lá no Leblon. E ela relatava sobre uma conversa entre os vovozinhos, as vovozinhas da primeira hora da fundação do Centro Maria Nunes, responsável pela confecção da pomada do Vovô Pedro. E ela dizia do encantamento e da surpresa dela, porque aquelas pessoas, sentados na varanda, confortavelmente, conversavam sobre seus planos na próxima encarnação. Quem viria filho de quem casaria com quem seria que profissão, que valores estariam planejando. Vocês fazem planos? Eu faço. Tão distantes? Eu faço. Eu vejo o que eu vou querer ser, quais são as possibilidades, aonde mais ou menos eu queria ser. É um investimento interessante, né? Outros talentos que eu ainda não fiz, que eu quero começar até agora. Que eu me lembro muito que uma vez, a dona Eleni, que era uma senhora do centro que eu frequentava em Niterói, ela era muito amiga do Chico. E parece que uma vez falaram que ele queria aprender inglês, mas para que Chico? Para a próxima encarnação. Eu também penso nisso. Eu
Uma coisa assim. Eu conheci uma senhorinha de 90 anos de idade, já com o início do Parkinson, mas num esforço enorme para aprender a tocar piano. E aí os netos perguntando, mas vovó, a senhora nunca vai aprender a tocar piano. Não, meu filho, na próxima encarnação eu já aprendi umas lições, deixa eu dar continuidade. O sonho dela era ser pianista, então ela já estava acelerando, porque ela ia levar para o mundo espiritual algum conhecimento de música. E afinal, o talento tem que ser exercitado, né? Tem que ser aprendido e construído. Desenvolvemos competências à medida em que vamos vivenciando as situações. Isso é uma construção nossa. George Bernard Shaw também nos diz: é impossível progredir sem mudança. Ou seja, a gente não sai do ponto A para o ponto B se não houver alguma coisa diferente. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Ou seja, não conseguimos sair do ponto A para o ponto B, mantendo a nossa mentalidade no ponto A. A gente busca, eu costumo dizer, sem flexibilidade não tem progresso. Sem flexibilidade não tem progresso. Einstein questionava, né, como é que queremos achar soluções para os problemas se continuamos repetindo os mesmos caminhos. É preciso buscar, é preciso inovar, é preciso nos empenharmos, sermos flexíveis, ou seja, é preciso que tiremos o olhar do ponto em que nos encontramos no presente e vislumbremos uma possibilidade no futuro. É preciso estar incomodado. Só está incomodado aquele que enxerga o ponto B. Conrad Lorenz nos diz: acredito ter achado o elo perdido entre o animal e o homem civilizado. Somos nós. Eu adoro essa situação. Porque nesse olhar ele reconhece o ponto B para onde todos nós estamos caminhando. A real humanidade. Reconhece também que ainda estamos distantes de nos percebermos como seres humanos, como irmãos em humanidade. Reconhece o ponto de origem, um ponto anterior ao ponto A onde nos encontramos. E estabelece uma sistemática de progresso. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, estabelece uma escala de progresso. Ele diz que nós saímos do instinto ao amor à medida em que corrompemos a nossa postura diante da lei divina e a partir deste corrompimento e sofrimento mobilizamos esforços nos instruindo e compreendendo essa lei e a nossa destinação. A gente vai ver um gráfico um pouquinho, a gente vai retornar a isso. Mas é importante a gente pensar nisso. Onde será que nós estamos? Vivendo na era dos instintos, vivendo a busca desenfreada pelas sensações, ou já buscando a construção de sentimentos? Em que estágio nós estamos? Não respondam, não se comprometam. Porque esta pergunta é absolutamente comprometedora. Toda vez que eu me faço, eu me encontro ainda perdido no rol das sensações, pensando no churrasco, pensando no sorvete da sorveteria, pensando nos 20 minutos a mais de sono, pensando no fausto de uma vida confortável com muito dinheiro ao ser ganhador da Mega Sena. E tenho dificuldade de pensar na relação com o outro, principalmente numa relação de qualidade, que traga um sentido de plenitude e felicidade para ambos. Não sei se vocês se encontram nesse quadro. É que nos apresentavam o progresso como divindade irrisória. Progresso do comércio e da indústria, das belas artes, principalmente. Que estupidez. Progresso do conhecimento, sim, sem dúvida. Mas o que importa é o progresso do próprio homem. André diz.
gente vai fechando o nosso foco. De que progresso estamos falando? Estamos falando das grandes construções, estamos falando das transformações legais, dos regulamentos, dos regimentos, ou estamos falando do nosso progresso? É esse nosso progresso que conta. À medida que nós progredimos, tudo isso vai acontecendo, são consequências. O progresso do nosso entorno, o progresso das nossas manifestações artísticas, o progresso no sentido de desenvolvimento de nossas capacidades, de intervir na natureza, se faz à medida em que nós estamos progredindo. Epiteto. O progresso moral não é um privilégio natural das elites, nem é adquirido por acaso ou por sorte, mas através do trabalho de si mesmo, diariamente. A gente tem referências na doutrina espírita cheias, apontando-nos para essa questão. Aquela tal da reforma íntima, que já virou um jargão assim tão corriqueiro, né, que entra por um ouvido e sai pelo outro, já nem nos abala mais. Mas estamos constantemente identificando os pontos que nos incomodam, os pontos que precisam ser trabalhados, achando as pequenas conquistas que nós estamos conseguindo fazer, nos animando com elas, nos estimulando a transformações. Mas repara que ele já não está mais falando, a gente já não está mais falando de um progresso qualquer. Nós estamos falando de progresso moral. Nós estamos falando da nossa postura diante do mundo. Nós estamos falando da nossa mobilização, da forma como estamos mobilizando os nossos potenciais, as nossas energias, os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos. E ele não é um privilégio. Ele é algo que é adquirido através do trabalho, de nós mesmos. Então, mesmo em uma sociedade estagnada em termos de progresso moral, é possível que meia dúzia de indivíduos progridam. E aí, comandante, eu fiquei feliz quando eu pensei nisso. Porque tem horas que a gente olha para a nossa sociedade, a sensação é que parece que moralmente a gente está caminhando tão devagar, não é assim que a gente sente? Parece que cada vez mais a vida tem menos valor, parece que cada vez mais somos assolados pela violência, parece que cada vez mais a coisa está complicada. E isso para muitos é motivo de desistência, de cansaço, de desânimo. Afinal de contas, eu vou progredir para quê? Tem uma história que circula pela internet que é muito ilustrativa. Fala sobre uma experiência socialista. O professor nunca havia reprovado ninguém na universidade. Em determinado momento se estabelece um discurso sobre o socialismo como sendo o melhor regime. E o professor propõe então para a sua turma que se fizesse um experimento ao longo daquele semestre, um experimento socialista. As notas de todos seriam dadas segundo a média das notas. Simples assim. Na primeira prova, a média foi B. Porque, obviamente, aqueles que estudavam muito tiraram boas notas e puxaram a média para cima, e aqueles que estudaram pouco beneficiaram-se daquele privilégio. Estes preguiçosos sentiram-se no direito de ficarem ainda mais preguiçosos. Porque, afinal de contas, para que é que eu vou me esforçar se a minha nota sempre vai subir porque tem alguém estudando por mim? Aqueles que estudaram, por sua vez, revoltados com a injustiça de terem visto suas notas sendo reduzidas, também recusaram-se ao estudo. A segunda prova, a nota foi D. A terceira, F. Porque ninguém mais estudava. E a reprovação total. E aí, nesse olhar, percebe-se que todos deixaram-se levar por suas questões egoístas. Aquele que estava habituado ao não esforço, desejava esforçar-se cada vez menos. E aquele que via-se injustiçado, decidiu não esforçar-se a mais. Coletivamente, o resultado foi desastroso, porque cada um tinha o ponto de vista em si e não no coletivo. Talvez, se tivessem pensado
já na segunda nota, tivessem refletido que naquela sequência, naquele comportamento, todos seriam reprovados. E talvez fosse melhor levar um B do que um A, mas mesmo assim passar. Talvez fosse melhor pensar em estimular aqueles que estão à frente, mesmo que fosse fazendo um esforço mínimo. Mas é exatamente essa visão do coletivo que nos falta ainda. E é por isso que o sistema socialista, naquele experimento, não foi bem sucedido. Progresso moral é o trabalho de si mesmo. Não importa se o outro está fazendo errado. A questão é, se eu já sei o caminho, por que eu não estou seguindo? Os erros são os portais à descoberta, nos diz James Joyce. A doutrina espírita nos diz que Deus é soberanamente bom e justo e que nos dá todos os recursos necessários e suficientes para que nós possamos empreender essa nossa jornada de construção da felicidade. Mesmo que nós venhamos a meter os pés pelas mãos e destruirmos este planeta, continuaremos tendo oportunidades reencarnatórias em algum outro planeta, em algum outro lugar. É verdade que seremos cobrados pela responsabilidade de termos sido desleixados no planeta anterior. Mas continuaremos a ter oportunidade de desenvolvimento de nossas competências. Porque exatamente o erro é uma das ferramentas para descobrirmos uma forma de não fazer. Thomas Edison dizia isso. Depois de 900 experimentos fracassados para descobrir o filamento adequado para a lâmpada elétrica, as pessoas já tinham a brilhante ideia de dizer, olha só, existe essa ideia, porque isso aí é impossível. E ele diz assim, agora eu já conheço mais uma forma de não fazer. Estou mais próximo do acerto. E manter-se até conseguir. Pensamos então numa jornada de desenvolvimento em que estamos saindo de um ponto A mais baixo para um ponto B de maior plenitude, de maior felicidade, de mais alegria, de mais conforto, de resolução de nossas insatisfações. Tem alguém aqui insatisfeito com o seu atual estado de evolução? Levanta a mão, por favor. Vou repetir a pergunta, vou reformular, porque eu fiquei preocupado. Mas antes, tem alguém dormindo? O cara aqui quase foi. Estou dormindo. Quem está acordado quando tocou e não está dormindo? Eu vou te responder. Eu estou preocupado com o meu estado de evolução e estou dormindo, porque eu ainda não dei o próximo passo. Então, será que a gente está recuando de alguma forma nessa marcha de progresso? Essa é uma pergunta. Ou será que a gente ficou estacionado? Vou perguntar de novo. Quem está insatisfeito com a situação de vida atual, levanta a mão. Gente, tem muita gente satisfeita? Baixo. Quem está satisfeito, levanta a mão. Satisfeito. Plenamente satisfeito. Não tem nada que poderia mudar. Essa é a pegadinha. Não, Guilherme, quando você faz essa pergunta, o que eu penso é o seguinte: lógico que a minha satisfação é quando eu olho no passado e vejo que melhorei. Mas em relação ao meu futuro, eu não fico ansiosa, por exemplo, eu não estou plenamente satisfeita e nem vou ficar na ansiedade por aquilo que ainda quero conquistar e não conquistei. Mas quando eu olho para trás e digo que eu já conquistei, eu sei que eu sou capaz. Então, quando você pergunta isso, não é uma estagnação, não é uma satisfação. Mas hoje eu sou mais feliz com a Eliana hoje do que com a Eliana. Na realidade, a pergunta é uma provocação mesmo. A gente vai trabalhando isso. Né? Mas o olhar é exatamente esse. Nós estamos nos movimentando e trabalhando, e é importante sim que a gente consiga olhar para trás e dizer assim, caramba, quanto eu já consegui transformar, e a gente fique, de certa forma,
feliz, fortalecido de ver o resultado, o retorno dos nossos esforços. Ao mesmo tempo que a gente vai olhar para frente e vai dizer assim, pô, ainda pode ficar melhor. Mas isso não pode ser motivo de angústia, de agonia, de sofrimento. Mas a gente também não pode ficar parado no sentido de não vai mudar nada, isso aqui já está muito bom, né? Eu quero ficar aqui mesmo, ponto. Na né? próxima vez você tem que estar satisfeito com o que você já andou, mas insatisfeito com o ponto onde você está. Insatisfeito com o ponto onde eu estou, mas não ansioso para chegar lá. No sentido dessa insatisfação, porque eu estou numa busca constante, é o meu motor. Eu estou vendo uma escada, né? O que será que está lá no final dessa escada? Guilherme, queria explicar por que eu levantei a mão, quando você perguntou quem está insatisfeito com a sua situação. Aí eu levantei, eu estou insatisfeito. Mas eu não estou revoltado. Presta atenção, eu estou insatisfeito porque eu sei, e há pouco eu disse, que estava dormindo porque eu ainda não dei o próximo passo, né? Que estava, já levantei a mão, dizendo que estou planejando a minha vida espiritual, já fiz uma série de respostas às suas perguntas. Veja, eu estou insatisfeito porque eu sei, estou consciente que eu posso construir, através do meu esforço, do meu trabalho, uma circunstância para mim que me permita dar mais passos. Esse é aquele móvel do progresso, perfeito. Mas não revoltado. Isso é um olhar importantíssimo. A gente reconhecer que a gente está no degrauzinho dessa escada enorme, exatamente no patamar que nos compete. E que, né, isso já é um grande passo. Há não muito tempo atrás, nós aqui reunidos, possivelmente estávamos envolvidos em grandes guerras, em grandes massacres. Talvez alguns de nós tenhamos queimado pessoas em praças públicas. Hoje, nesta encarnação atual, nós já repudiamos estes atos. Nós já nos mobilizamos para que estas questões não se expressem desta forma. Ainda queimamos livros, mas já não queimamos pessoas. Pelo menos a grande maioria de nós. Esse olhar é um olhar importante para nós. A questão de todas as questões, tanto para a ciência quanto para a religião, é determinar nosso lugar verdadeiro e nosso verdadeiro papel no universo. Thomas Huxley. Qual é o nosso papel no universo? Quem nós somos é uma daquelas perguntas que nos movimenta o tempo todo. A gente não consegue ficar satisfeito, principalmente porque a gente não consegue essas respostas. Mas peraí, quem eu sou, de onde eu vim, qual é o meu destino? São perguntas básicas que estão ali cada vez mais incomodando. E à medida em que nós estudamos mais acerca de nós mesmos e vamos descobrindo que a nossa linha de desconhecimento só aumenta, vamos ficando cada vez mais mexidos com isso. E essa linha de desconhecimento, ela amplia-se para todos nós, mesmo para aquele que não está buscando ativamente. O simples fato de estarmos na vida nos movimentando faz com que nós adquiramos novos conhecimentos, faz com que nós ampliemos essa nossa fronteira do desconhecer e fiquemos mais incomodados com esse desconhecido. E aí qual é esse nosso papel? Né? Qual é esse verdadeiro papel dentro da criação? Que parte nos compete? Kardec. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer, se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso. Na senda daquela busca de conhecermos e sabermos quem nós somos, qual é o nosso papel. E não o torna melhor para o próximo. Então ele aqui resgata este olhar, o que é essa questão do progresso? Então ela tem a ver com o desenvolvimento de nossas competências, com a ampliação do nosso saber, mas também tem a ver com essa relação nós com o outro. E aí esse quadrinho eu acho que é muito interessante. Ele apresenta essa linha, essa escala do tempo, né? Nos coloca aqui no cenário da animalidade, num ponto anterior ao início dessa escala, ou seja, o que ele está sugerindo aqui
é o nosso start como espíritos, conhecedores da nossa individualidade. E nessa escala de tempo, à medida que nós vamos avançando nesse tempo, há uma redução do nosso grau de materialidade, enquanto há uma ampliação do nosso grau de angelitude. Nessa escala 10 aqui, né, que seria o ponto onde nós atingiríamos a perspectiva da felicidade plena, né, o grau mais amplo que poderíamos atingir, seja lá o que quer que isso signifique, nos tornamos anjos, nos tornaríamos espíritos puros, né? Não há mais interferência nas questões da animalidade. Reparem, galera. Na materialidade nós temos a influência da lei de causa e efeito, levando-nos a compreender acerca de nós mesmos. Nós temos ainda um desconhecimento, um grau de ignorância muito grande. Agimos muitas vezes com um grau de irresponsabilidade acerca de quem nós somos enquanto espíritos. Empirismo, ou seja, a gente está ali mesmo no... Vamos tentar aqui. Tenta assim, tenta assado, recebe, recolhe o resultado, vê o que acontece, muda aqui ou muda ali, vamos lá, tentando, errando, tentando, acertando, melhorando os nossos procedimentos. Agindo muito, ainda, ouvindo os instintos, que foram as respostas mecânicas, as respostas automáticas que foram construídas aqui nessa fase da animalidade. E muitas vezes nos digladiando com elas. Eu fico imaginando, por exemplo, né, a gente sabe, a gente traz o instinto de conservação, né, de mantermos vivos a qualquer prova, a qualquer custo. Como terão se portado os princípios inteligentes que compunham o corpo de Jesus no momento em que ele se deixa imolar? Consciente de que a vida continua após a morte, consciente de que o que conta é a vida espiritual. É uma luta constante que nós vivemos. Porque precisamos destes instintos como respostas, mas entendemos que estes instintos nos remetem às questões materiais e que em algum momento serão substituídos por automatismos espirituais. Serão substituídos pelos sentimentos, serão substituídos pelo amor, serão substituídos pela plenitude ao chegarmos aqui na plenitude. E aí, neste ponto, nós não mais nos significaremos com esta personalidade que nos encontramos. Então, eu vou pensar em mim como todo um complexo de experiências no mundo material, no mundo espiritual, com conhecimentos, com impressões, mas não mais como Guilherme Franklin. A evolução, então, trouxe o mesmo gráfico de uma outra forma para a gente poder explorar algumas coisas. Lá no início, lá nos minerais, trabalhávamos a construção dos instintos, excitação, a questão da percepção, para começarmos a perceber e a sentir o nosso entorno. Passamos a questão dos animais, desenvolvimento do primórdio da inteligência, ainda vivenciando a animalidade, mas já com capacidade mínima de pensamento, com algumas respostas que já não são simplesmente instintivas, que não são mais no sentido do toma lá da cá. Nos tornamos seres humanos, atingimos a capacidade do raciocínio, começamos a lidar com a palavra importantíssima, responsabilidade, e começamos a utilizar a razão. Já não é mais a perspectiva instintiva apenas. Lançamos mão da competência da inteligência e raciocinamos em alguns momentos. Pode ser que estanquemos as respostas instintivas porque desejamos algo diferente. Lembram-se? Se queremos respostas diferentes, precisamos fazer de formas diferentes. Repara que esse movimento é um movimento praticamente mecânico, né? A gente está falando da vida material aqui muito intensamente. Então, o simples fato
de chegar em casa às 2 horas da manhã todo dia, bêbado, e levar uma surra da esposa, em algum momento me leva a refletir que deve ter alguma coisa errada na minha postura. Exagerei aqui no exemplo. Mas é isso. Em algum momento, depois de nós repetirmos sistematicamente aquele comportamento, nosso próprio intelecto começa a questionar e a buscar outras formas de resguardarmos daqueles sofrimentos a que estamos sendo submetidos e desenvolvemos outras respostas. Repara, o desenvolvimento intelectual, ele é algo quase que mecânico. Ele vai se dar de qualquer forma. O simples fato de eu dizer, não quero mais chegar em casa, agora eu vou chegar em casa à sobra ao meio-dia do dia seguinte, significa um desenvolvimento intelectual. E aí, nesse sentido, a gente começa a pensar que não é possível recuar nessa marcha do progresso, pelo menos no que diz respeito ao progresso intelectual. O simples fato de estarmos sendo bombardeados pela vida faz com que demos respostas diferentes à medida que acumulamos informações. Próximo passo é a humanidade. Desenvolveremos um discernimento maior acerca da lei de Deus, sublimaremos as questões materiais, agiremos com um sentimento de humanidade, seremos seres humanos elevados. O próximo passo seria a angelitude, onde vivenciaremos o amor em seu amplo significado, teremos uma grande sabedoria sobre a lei de Deus, seremos espíritos puros. Bom, para a gente ir caminhando para o encerramento, então. Existimos e somos impressionados pelo universo, coisa que a gente viu até agora. O simples fato de estarmos encarnados, o simples fato de estarmos sentindo a nossa barriga roncando, os nossos olhos pestanejando de sono, o simples fato de estarmos sendo bombardeados pelo ambiente material, pelo universo, são estímulos que nos levam naturalmente ao desenvolvimento de competências. É aquela história do estar insatisfeito e estar buscando. É uma consequência natural. Este estímulo naturalmente nos leva ao desenvolvimento de competências instintivas em princípio, ou seja, mecânicas, automáticas, e mais à frente, no campo dos sentimentos. Ou seja, aquele desenvolvimento moral de que falávamos, ele é uma consequência natural do grau de desenvolvimento da nossa capacidade de pensar. Pode ser que a princípio não passe a respeitar aqui o comandante e não faça mais bullying com ele, porque ele me trata bem. Mas com o passar desse movimento, a gente vai construindo uma relação bacana, a gente vai aprendendo a se respeitar, e dali a pouco eu já começo a me questionar assim, mas eu era um bobo de estar causando sofrimento do meu amigo aqui, fazendo bullying com ele. Deixa eu fazer o contrário, deixa eu enaltecer as coisas positivas. E eu já faço isso não porque ele me trata bem, mas porque eu o percebo, eu o vejo como uma individualidade. Eu me posiciono na vida de uma forma mais ampla. Percebemos-nos como indivíduos dotados de livre-arbítrio. Todo mundo aqui tem condição de escolher? Todos nós já fazemos escolhas, né? E já nos percebemos fazendo essas escolhas. É hora de fazer escolhas morais. É isso que os Espíritos nos dizem. Mais ainda, dependemos do desenvolvimento intelectual que apoiam essas escolhas. Nós ainda não somos aqueles espíritos puros. Ainda temos conhecimentos a desenvolver para fazermos essas escolhas morais com mais eficiência. Podemos escolher estagnar moralmente. Eu posso querer não desenvolver essas competências. Eu posso simplesmente não querer modificar a minha atitude e passar o resto da encarnação fazendo bullying com o comandante. É uma escolha minha. Mas não deixamos de ser quem somos e nem deixamos de ser estimulados pelo universo. Em algum momento o comandante vai usar lá das artes marciais que ele aprendeu lá nas Forças Armadas e pode ser que ele dê um golpe aqui violento e aí nessa hora pode ser que eu desperte. Ou pode ser que o golpe violento dele venha de outra forma. Como no caso do centurião que bateu no Cristo. Cristo vira-se para ele e pergunta:
por que me agride? Eu acredito que essa violência é ainda maior do que se o Cristo tivesse batido de volta. Porque leva o sujeito a olhar para si mesmo e se questionar, peraí, por que é que eu estou agredindo esse cara? E por que é que ele não está respondendo? Porque a minha impressão é que ele vai responder. Esse cara não responde. Ou responde de uma forma que me coloca em contato com sentimentos que me incomodam. Não deixamos de ser quem somos e nem deixamos de ser estimulados pelo universo. O intelecto evolui. A nossa capacidade moral evolui. É pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Botei isso aqui só como um lembrete, porque na nossa sociedade hoje temos hipervalorizado a instrução e refletido pouco acerca da educação. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Ou seja, é acúmulo de saberes. Nada mais. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Ou seja, com o conhecimento que eu tenho, que posturas eu transformo, como eu me porto diante da sociedade a partir do que eu já sei. Se eu já sei que fazer bullying faz o outro sofrer, por que é que eu ainda faço? E por que é que eu estou me especializando em avaliar as respostas daquele sujeito para ir lá no fundo da ferida a tal ponto de que aquele sujeito fragilizado chegue mesmo a atentar contra a sua própria vida? Por que é que eu uso a minha força de forma tão destrutiva? Será que essas informações que eu aquilatei estão transformando os meus valores? E aí, nesse sentido, né, a gente volta lá para cima, a gente não vai conseguir recuar, porque o que foi adquirido, lembram? Está adquirido, está desenvolvido em termos de competência. Não dá mais para mudar. Mas eu posso estacionar. Eu posso me encher de instruções e me manter deseducado. E isso para nós é muito sério. A instrução relaciona-se com o intelecto e a educação com o caráter. Temos o futuro em nossas mãos. Viver o tempo presente com sabedoria é a chave. Lembra da história da angústia, da ansiedade? É o tempo presente que a gente tem que viver. Mas com essa certeza de que estamos caminhando. E que esta caminhada depende das nossas ações hoje. O que fazemos com as informações que temos acerca do universo, de nós mesmos e de Deus? Podemos escolher ficar moralmente parados, sofrendo a ação do universo. Mas já reconhecemos algo além do horizonte. Faz sentido não nos movimentarmos? E essa é a pergunta que eu deixo para nós pensarmos. A doutrina espírita nos diz que como homem encarnado, e mesmo como espírito desencarnado, não podemos recuar na nossa marcha do progresso. Mas podemos sim ficar estagnados na nossa marcha do progresso moral. Mas diante de tudo o que nós já sabemos, diante de todas as informações que nos chegam, diante da utilização da razão, será que faz sentido não nos movimentarmos, não buscarmos desenvolver as nossas competências morais, já que já entendemos que muitas nossas posturas morais geram um sofrimento para o outro, e esse sofrimento muitas vezes volta-se para nós como convite a refletirmos sobre nossas ações? Talvez possamos sim ficar estagnados na marcha do progresso, mas estaremos acumulando momento, como dizia o meu professor de física, guardando energia potencial. Em algum momento isso vai explodir. E vamos caminhando, porque o desenvolvimento intelectual vai acontecendo. E essa tensão que surge invariavelmente nos leva à modificação de posturas morais. Seremos sábios, sofreremos menos, se nos submetermos a este movimento, assumirmos a nossa destinação nas mãos e tentarmos seguir, inovando, revendo nossas normas, nossos regulamentos, nossos regimentos, nossos entendimentos,
para que possamos assim nos portarmos melhor diante das leis de Deus e sofrermos menos. Esse é o nosso ponto de escolha. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Peço desculpas aí pelos 5 minutinhos que a gente atravessou.